Olá, pessoal! Mais um podcast da Rede Marugatti. Hoje um episódio muito especial. Nós estamos aqui com o senhor Hélio Marques, que foi barbeiro do Dr. Marugatti. Então o senhor é uma enciclopédia quase, né, da história de Campinas, viveu muito dessa evolução do município. Quantos anos o senhor está hoje, seu Hélio? Hoje eu estou com 8.1, 81. 81. O senhor nasceu em Campinas? Campinas. E a família de Campinas também, ou os pais do senhor vieram de fora? Não, os meus pais é de Campinas. Agora, os meus avós paternos é de Portugal e dos avós maternos é da Suíça. Então, desde os pais, o senhor viveram a história de Campinas, dessa evolução da cidade. Né? A cidade hoje vai fazer em breve 250 anos e o Hospital Marugatti 50 anos, né? São datas próximas. Certo. E agradeço muito a presença do senhor de poder vir aqui contar um pouco da história da cidade, do Dr. Marugatti e do senhor também, né? Como é que começou esse contato com o Dr. Marugatti? Então, como eu falei, na época eu tinha 17 anos, eu estava para servir o quartel e as empresas não pegavam a gente na época, tinha que fazer o quartel. Aí eu fiz um curso de barbeiro, eu passei. Aí como tinha um tio, uma tia que já era enfermeiro na casa de saúde na época, aí falaram com o Dr. Marugatti, com o Dr. Marcondes Filho, que na época, né, Armando Rocha Brito, se eu podia fazer barba lá dos pacientes. Eles aceitaram, eu fui. Aí comecei a fazer barba no hospital. Aí, como eu falei, de segunda, quarta e sexta, eu fazia beneficência e Santa Casa. Não, minto, correto. Eu fazia Santa Casa e Irmãos Penteados. E terça, quinta e sábado eu fazia Casa de Saúde e Beneficência. E são hospitais presentes até hoje, né? Até hoje. Na história da cidade, nos mesmos locais. Nos mesmos locais. E como é que era esse atendimento dos pacientes na rotina do senhor? Aí começaram a ver barbeiro no hospital, os pacientes os parentes dos pacientes queriam que o paciente ficasse barbeado, certinho, cabelinho. Eu comecei a fazer barba. Ganhei muita gorjeta na época, né? Ganhei muito dinheiro na época. E, como eu falei, eu fazia até barba no UTI, né? Pessoa assim, doente, assim, que tinha estado terminal, queria que a pessoa ficasse bem asseada, né? Eu fazia. Dava gorjeta. E comecei a pegar uma convivência muito bom. Hoje, amizade com todo mundo. Naquela época era uma parte simples, todo mundo conversava com todo mundo, não tinha orgulho, amizade, né? E começou aquela coisa, aquela convivência, né? E foi o que aconteceu. Aí depois, como eu contei na história, eu tava, naquela época eu tinha bicicleta, e eu ia fazer barba de bicicleta. Eu passava aqui nas Amoreiras aqui, que hoje é uma avenida, naquela época era chão de terra. Não tinha Hospital Marugatti, não tinha nada, né? Aquela era da prefeitura aqui. O que era aqui que o senhor me falou? Era aterro sanitário aqui na época. Uhum. Não tinha Senai, não tinha nada aqui. Era um ônibus ou outro que tinha só, né? E eu de bicicleta. E um belo dia eu tomei uma chuva no caminho e cheguei molhado lá, na casa de saúde. A doutora Marugatti falou para mim, né? O menino, ele falava menino para mim: ô menino, o senhor vai tomar chuva, você é novo, você vai... Ele falava, você vai constipar, não falava gripar, você vai constipar. Doutor, conversa bem, passou o tempo, aí um belo dia ele foi para a Itália, que ele era da Itália, né? E aí depois de um mês e pouco ele voltou. Aí eu estava ali embaixo trabalhando, uma irmã, uma freira, que tinha muita filha naquela época, desceu lá embaixo e falou: ô menino, sobe lá em cima que o Marugatti quer falar pro senhor. Eu peguei e subi lá em cima, onde ele morava, em cima do apartamento. Ele morava no hospital? No hospital, em cima da casa de saúde, era só a maternidade. Então ele tinha as 3 salas dele lá, né? Aí quando eu cheguei lá, bati na porta, entrei. Ele veio com um pacotinho pra mim. Eu falei: doutor, o que é isso? Que ele gostava muito de mim, né? O que é isso? Aí eu peguei, abri na frente dele, era essa capa italiana, como mostrei aqui. Uma capa de chuva, né? De chuva italiana, que eu tenho até hoje, né? Aí ele falou: esse é pra você não se molhar mais, menino, né? Doutor, obrigado, né? Tudo bem, né? E foi um presente que ele me deu, que ele gostava muito de mim. A gente ajuda muito os outros, faz carinho, ajuda, que a gente não é seco.
E foi vivendo, até aquele coisa. Aí chegou um belo dia, ele começou a ficar já meio debilitado. Ele andava pro hospital tudo, né? Aí quando ele passava aí, quando as pessoas passavam no corredor do hospital, a turma falava, o Mário Gota passou aqui. É por causa do perfume que ele usava. Ele tinha um perfume muito forte. Era cheiroso? Bem forte. O Mário Gota passou por aqui. Sabia que ele tinha passado no hospital, ali no corredor. E foi nessa história, foi tudo. Olha, o tempo foi passando, que eu falei que naquela época eu tinha o primeiro carrinho, tinha um Fusquinha, que eu tinha até o emblema da Casa de Saúde, que você viu aqui, né? Era para pôr o carro lá dentro, né? Eu tinha autorização, né? E o tempo foi passando. Aí chegou o belo dia, ele faleceu em 3/3/64, com 85 anos. E eu tinha, na época, 22. Aí até fui no funeral dele, naquela época. Aqui está a foto do mausoléu dele, está aqui, né? Que eu mostrei para a Eliane, já também aqui. Nós vamos colocar essa foto aqui. Tá aqui, tem da capa, tem onde, do mausoléu. Esse mausoléu está onde hoje? Na casa, no Hospital de Saudade. No Cemitério da Saudade? Da Saudade, tá lá. Tá até lá. Só que hoje está abandonado, né? Tem uns 14, 15 pessoas sepultadas lá. Todos da família dele? Eu acho que ele foi o último que entrou lá, nesse mausoléu. É um ponto histórico da cidade, histórico. Né? Se você ver lá hoje, já está tudo abandonado, cheio de mata. Você viu a foto aqui, está tudo abandonado. Mas acho que não tem mais ninguém dele, e ficou naquilo. Eu não sei quem que está cuidando daquilo lá, né? E o tempo passou, tá no que está hoje. E no final da vida dele, o senhor ajudou a cuidar da barba? Não, quase nos dias assim já não. Aí já não. Aí parece que ele já ficava no UTI, ia fazer um tratamento fora, mas até que ele estava meio bom. O senhor sabe do que ele faleceu? Não sei, falaram, mas não lembro muito. É muito tempo, não lembro muito. Se foi câncer, alguma outra... Foi uma coisa rápida. Eu não lembro certo qual foi o problema dele. Eu não posso, que eu falei, eu não posso falar que eu não sei, né? E o tempo passou, tá no que virou hoje, né? Virou o nome do hospital, talvez mais importante. Eu nunca esperava. Eu passava sempre aqui, nunca achava que aqui ia virar um hospital, né? Depois daquele aterro sanitário que tinha aqui. Isso que eu perguntei para o senhor, porque dizem que isso aqui foi uma biblioteca antes. Inclusive onde está o UTI, o pronto-socorro. Também no começo. É uma biblioteca. No começo esse prédio depois foi transformado. Eu não sei ao certo essa informação, mas o prédio inicial tem até um formato diferente, tudo. E muitos dizem que é uma biblioteca. Então, como eu falei, isso também não posso dizer, porque nessa época eu morava em Indaiatuba, né? Eu fui morar em Indaiatuba. Eu fiquei 22 anos lá. Agora, há 3 anos atrás, que eu voltei para cá, para minha casa aqui, onde foi buscar eu lá. E parece o mesmo lugar ou não? Tá muito diferente. Muito diferente. Aqui no Senai, aqui, era um bosque. Isso aqui tem árvore grande, velha até hoje. Era um bosque aí. Eu trazia almoço pro meu pai aqui. Eu vinha a pé, aquela época, moleque, vinha a pé, eu trazia almoço para ele aqui. Meu pai trabalhava na FEPASA, antiga paulista. Então ele vinha lá e eu vinha aqui, ele comia aqui. Eu trazia marmita. Então era gostoso aquela época. Vinha eu com meus amigos, e o tempo vai passando, virou o que está hoje, né? A cidade cresceu muito. Cresceu muito. Seu Hélio, o senhor falou que atendia pacientes na enfermaria, nos quartos, no UTI. A UTI, hoje nós vemos uma UTI, é um ambiente todo controlado, contra infecções cruzadas, né? De um paciente passar para o outro, ou o próprio profissional levar uma infecção de um paciente para o outro, ou para o próprio profissional. Então é um ambiente muito restrito, até visitação, tudo. Como que era na época uma UTI? Como é que o senhor fazia para entrar? Na época tinha mais tempo de visita. Era todo dia. Não tinha esse intervalo hoje. Era quase o dia inteiro visita. Então a turma entrava, lógico, já não tinha tanta segurança que tem hoje. Hoje tem guarda para tudo quanto é lado, né? Naquela época não tinha. A gente tinha autorização, entrava lá, mas não tinha. E naquela época não era SAMU, era SANDU e assistência, que eu falei, né? Era uma ambulância? Era uma ambulância. Até a assistência fica ali do lado do bombeiro, aqui na cidade. Aqui. Assistência. E para entrar na UTI, quais cuidados tinha que ter para fazer barba nos pacientes? No caso, naquela época, eu ficava de branco, que nem fosse
um médico. Sapato branco, camisa, cinto, tudo branco. E chegava no UTI, eu tinha que pôr a máscara, na época, a máscara e o gorrinho. E luva. Luva já? Luva, para lidar com o doente na UTI. Porque ali tinha caso terminal, tinha pessoa com hepatite, essas coisas mais contagiosas. Eu nunca peguei nada. Qual que era a doença assim que o senhor mais se lembra dessa época, que atormentava a população? Nessa época aí, hepatite, câncer quase, eu falava, mas era muito raro. Mas era mais que era hepatite. Tinha muito naquela época. Tinha dengue? Nós estamos passando por um momento complicado. Naquela época não falava muito de dengue. Não falava muito. Não tinha epidemia como nós estamos passando hoje, né? Não. Eu não sei se você já viu falar daquele João do Pulo. Sim. Que ele morreu no Irmãos Penteados. Eu também fazia a barba dele também. O João do Pulo, ele veio de Pindamonhangaba, né? Foi campeão olímpico. Ele teve que amputar uma perna, um pé, uma perna. Então. Eu fazia a barba dele também. Nos Irmãos Penteados. E ele faleceu aqui em Campinas? Faleceu no Irmãos Penteados. Da UTI, essa barbear o paciente, como é que o senhor sentia em relação a esse trabalho? Era um grau de satisfação? Era um prazer que eu tinha, né? Como eu disse, como se formei do curso, eu queria ser barbeiro. Mas na época meus pais não tinham condições de abrir salão para mim, não tinha. Então comecei a trabalhar em hospitais, assim. Então para mim era um prazer. Eu me dava com todo mundo. Quer dizer, me dou até hoje com todo mundo. Para mim não tem diferença. A gente é tudo irmão, tudo filho de Deus. A gente não tem orgulho para nada. Hoje eu converso com todo mundo. E hoje a gente vê a história assim, falando, o Dr. Mário Gatti foi uma pessoa que ajudou muito em épocas difíceis da cidade, inclusive em épocas com doenças endêmicas, né? Era um profissional que tomava a frente e atendia incansavelmente, ia para o hospital tarde da noite. O senhor mesmo falou que ele morava no hospital, no hospital. O último tempo estava só no hospital. Depois que a esposa faleceu, o filho fora de casa, fora ele, eu não conheci ninguém, só conheci ele. Desde aquela época. Quantos médicos tinham no hospital que o senhor conhecia na época? Que eu lembro que era famoso, que nem falei, era o Dr. Marcondes Filho, o Dr. Mário Gatti e o Armando Rocha Brito. Que esse Rocha Brito seria genro do Orozimbo Maia, aqui em Campinas, que foi prefeito. Tinha bastante, mas eu também não guardo na cabeça agora o nome, mas tinha bastante. E hoje a saúde, nós vemos que a população é cuidada pelo SUS, né? Todo mundo que precisar tem o atendimento garantido pelo SUS sem o pagamento direto, né? O pagamento é feito via impostos. É isso. Como que era feito na época para uma pessoa mais humilde, que não tinha carteira registrada? Como é que era feito esse atendimento? Aí nesse caso aí, era atendido muito na Santa Casa. A Santa Casa acolhia todo mundo, desde morador de rua, pessoa que não tinha condições, era tudo para a Santa Casa. E na casa de saúde onde o Dr. Mário Gatti atendia, como é que era? Era plano de saúde? Era pago? Ela tinha plano particular e tinha, não tinha quase SUS, tinha SUS, mas era bem pouco. Mas ali era mais particular e plano. Casa de saúde. O atendimento gratuito mesmo era mais feito na Santa Casa. E o senhor via diferença de atendimento nessa época de um para o outro? Mesma coisa. Que na Santa Casa era como fosse tipo hoje PUC, Unicamp, tinha formação dos médicos, então a pessoa ia no leito de um paciente, aí ia o professor, acho que é o médico, né? Ia 8 ou 10 que estavam estudando. Então, ia de cama em cama. Às vezes a pessoa estava na Santa Casa, estava fazendo, mexendo com o doente, e eu na cama do lado estava dando barba do outro. Assim, era tudo. Tinha alunos lá nessa época? Tinha. Na Santa Casa, Irmãos Penteados? Na Santa Casa. E hoje o Hospital Dr. Mário Gatti, ele é um dos que mais forma residentes na região, reconhecido na cidade, regionalmente e no Brasil. Esse nome Mário Gatti, todo mundo. Em algumas especialidades, conhecido nacionalmente e às vezes até fora. Já formou muito médico. Todo mundo pega ônibus na cidade e fala, esse ônibus passa no Mário Gatti, eu sei, esse vai no Mário Gatti, o nome ficou gravado, Mário Gatti, né?
tem vai no Mário Gatti que o Mário Gatti resolve. Já era da época do senhor? Não. Então, naquela época não tinha Mário Gatti, né? Eu falava do médico, vai no Mário Gatti que o Mário Gatti resolve. E hoje, né, falou... eu não falava nem esse nome, né? E o doutor Mário Gatti trabalhava com o quê? Qual que era... Não, ele era ortopedista, fazia de tudo. Clínico geral, ele fazia de tudo. Não tinha esse negócio de eu faço somente isso. Não. Era mais abrangente, né? Ele era médico assistente, ele ajudava, ele... Operava também? Operava, cirurgião também. Então, aí... O senhor, a família do senhor, algum momento precisou passar em consulta com ele, ser atendido? Não? Nunca. O senhor falou, né? Eu era muito jovem, nem doença... Eu comecei em médico depois dos 40 agora também, comecei em médico, né? Porque em 2017 eu tive câncer de próstata, fui curado, mas morava em Indaiatuba, né? Indaiatuba. Agora, o ano retrasado, eu tive uma trombose aqui no meu braço, eu fui operado aqui no Mário Gatti, a doutora... Já vai quase 2 anos eu operei. Sorte que eu não tenho diabetes, então cicatrizou bem, né? E como é que foi ser atendido num hospital que tem o nome do médico que o senhor trabalhava junto? E que, pelo visto, gostava muito do senhor. Gostei muito daqui. Eu gostei muito daqui do Mário Gatti, bem atendido. Eu tenho essa amiga minha, essa que ficou amiga do WhatsApp, a Elaine aqui, ficou minha amiga também. A gente troca ideia, manda mensagem. Ela já me arrumou muita coisa aqui, né? E a gente ficou amigo, né? Apesar da cidade estar grande, a população, não sei quantas vezes aumentou dessa época até hoje, né? Mas certamente deve ter quadruplicado ou mais que isso. Mesmo assim não se perde, né? Esse caráter de aconchego, ajuda, amistosidade. Eu tenho também a doutora Marcela, que é minha cardiologista aqui no Mário Gatti. Aí eu contei um caso para ela também, que ela me trata, né, da cardiologia. Aí, um tempo para cá, comecei a perder um pouco o equilíbrio, né? Ela falou, pode ser idade. Aí ela me indicou a doutora Suzana, que é neuro aqui, né? Aí eu tô com ela também. Já fiz o eletroencefalograma, não deu nada. Há pouco tempo eu fiz também a ressonância. Aí deu um probleminha na coluna do crânio. Que deu uma manchinha lá, porque eu perco às vezes o equilíbrio. Eu cheguei a apagar uma vez assim, mas eu volto logo. Agora ela me deu uma outra ressonância para mim fazer agora mais profunda, só da coluna do crânio. Para ver o que vai dar isso aí, eu tô correndo atrás também, né? Dirijo normal, porque eu estou sentado no carro, dirijo. O Fusquinho, o senhor ainda tem um Fusquinho ou não? Não, hoje não tem mais. Aqui foi aquela época. Eu já troquei 8, 10 carros, já não tem mais. E andando que é o problema, que a gente vai andando, o peso do corpo está nas pernas. Então tem hora que a gente anda assim, parece que até falam, a pessoa bebeu, e não é, ela tem que ter vergonha, mas não é por causa dessa falta de equilíbrio. Mas agora estou me tratando, tá bem? Tratando no Mário Gatti. No Mário Gatti. A doutora Marcela aqui e a doutora Suzana. Eu não sei o que passa na cabeça do senhor, essas referências assim, né? Deve ser muito... A idade traz isso, eu acho, além da maturidade. Então, porque falou Mário Gatti, eu tive com ele, então o Mário Gatti, sabe, ficou na cabeça aqui. A lembrança vem? A lembrança. Eu estou vendo lá, né, o passado. Eu estou vendo o passado. É muito importante nós contarmos isso, porque o médico que atendeu o senhor, que o senhor trabalhou junto, lá atrás, 1963, né? Não, ele 64. Ele faleceu em 64. 64 até hoje, são 60 anos né, já do falecimento do Dr. Mário Gatti. E o senhor está aqui hoje contando essa história. Quando falaram para mim, o barbeiro do Dr. Mário Gatti, ele está vivo, tem histórias dele, objetos dele, eu falei, não é possível. Quantos anos será que ele tem? 100 anos? E é muito bom ver o senhor com saúde. Foi aquela vez que eu vim aqui. Foi uma coisa, eu vim falar com a Helena aqui, sem querer, numa conversa, eu estava conversando com a Helena, nós estávamos falando de Mário Gatti, no hospital, eu falei para ela, aqui antigamente era aterro sanitário, não sei o que, eu conheci isso aqui, aí eu falei para ela, eu fui barbeiro do Mário Gatti, por que foi contar isso, né? Ninguém, ela falou, nossa, nunca vi ninguém falar da época do Mário Gatti aqui.
Aí apareceu eu. Nós temos poucos registros dessa época. Até já fui na casa de saúde ver, mas não tem ninguém da minha época. Mas a única pessoa que tem da minha época, assim, como testemunho, é um primo meu, que ele é aposentado no quartel como capitão. Ele é o único que está vivo, que ele viu eu lá na casa de saúde. Mas os caras faleceram tudo, então não tem mais contato com ninguém. E o senhor vai fazer parte dessa história agora, né? Nós estamos resgatando 50 anos de fundação do Hospital Mário Gatti, resgatando toda essa história, o que for possível, os livros dele que estão na biblioteca da PUC, a história do senhor e outros fatos relevantes e memórias vão surgir ao longo desse processo de criação do acervo do hospital e do Dr. Mário Gatti. Hoje, não é só o Hospital Dr. Mário Gatti, é Rede Mário Gatti, né? Então ele aumentou ainda mais, é o Hospital Ouro Verde, todas as UPAs, o SAMU e Mário Gatti. Tudo isso fazendo parte da rede. Tudo. Expandiu tudo. Conforme a cidade cresceu. E o que nós vemos hoje, uma demanda muito grande sobre todo esse sistema de urgência e emergência da cidade, oriundo não só de Campinas, como também das cidades da região. Não, olha que o Dr. Mário Gatti nunca ia imaginar isso, que ele daria nome para um hospital e para uma rede que atende 43 municípios da região, fazendo exames complexos como o senhor fez, ressonância magnética, tomografia, cirurgias absolutamente complexas. Né? Olha como é que é a evolução, né? Então, evoluiu do dia para a noite, é uma coisa que, aquela época que eu estava lá, na época da Casa de Saúde, lá que estava o Mário Gatti, eu nunca esperava que ia virar isso hoje, né? Se eu soubesse daquela época, eu tirava foto junto com ele, aquela coisa. Mas quem vai esperar de um dia para o outro, né? Não tinha acesso, né? Tinha câmera fotográfica, assim, fácil? Câmera tinha. Eu tinha uma máquina daquela que mandava revelar o filme, eu tinha, mas nunca levava, nunca esperava isso aí, né? Não sabia, e não era barato também, né? Ficar tirando igual época, a gente tira. Não era barato. Muita foto qualquer hora com o celular, era trabalhoso, né? Então. Tinha o custo alto. Então, que nem eu falei, o que eu sei do meu passado, a gente vai falando, mas o que eu não sei, eu não posso inventar, não sei, né? Não. Eu só sei isso. Nós temos que saber o caminho de onde viemos para saber para onde vamos, né? Então. E é muito importante ver esses fatos relevantes. Se você quer saber da capa, a foto está aqui, se quer saber do mausoléu do Mário Gatti, está aqui. Do mausoléu eu passei para a Eliane já, né? Não sei se ela passou para alguém. Nós vamos resgatar tudo isso. Então. Seu Hélio, muito obrigado por essa disposição em vir até aqui. Eu agradeço também. É um bate-papo muito agradável ver a história. E em breve traremos mais informações aqui do Dr. Mário Gatti, para que a gente possa saber, né, do nosso passado e valorizar o que temos hoje, né? Depois eu vou dar uma volta com o senhor aqui no hospital, não nas áreas de atendimento, mas para ver como isso aqui está crescendo. O pronto-socorro que está em obra, em breve um pronto-socorro novo para a cidade, com muito mais qualidade de atendimento. Então, nós vamos evoluindo com o tempo e tentando trazer o que tem de melhor para a sociedade no SUS, né? Uma forma de fortalecer. Não existia SUS na época do senhor. Não. O SUS é de 88, né? Mas existiam formas de atendimento também à população. Era INPS antigamente. INPS. Para quem tinha carteira, né? E quem não tinha, Santa Casa. Quando eu peguei a apendicite na época, era INPS. Até eu peguei lá no Socorros Mútuo, que era Hospital Coração de Jesus, perto da rodoviária, naquela época. Esse não existe mais, né? Não, esse tá, o prédio até hoje, o prédio. Hospital do Coração, o prédio, mas o hospital não tem mais, né? Então, aí passou tudo lá para Barão de Itapura, que era a Clínica Santo Antônio. Parece que é outro nome hoje, parece que é Metropolitano, Hospital Metropolitano. E meu pai faleceu aqui em 89, aqui no Mário Gatti. Mário Gatti? Meu pai faleceu aqui. O que ele tinha? Edema pulmonar, né? Ele fumava muito. E a mãe do senhor? Minha mãe faleceu na Beneficência. Ela era enfermeira na Beneficência, minha mãe. A família nossa era tudo assim, enfermeiro, músico, era tudo assim na época. O senhor trabalhou a vida toda em hospital? Não, a vida toda, até 30 anos. Aí depois eu saí do hospital na época, aí comecei a trabalhar com caminhão, né? O senhor foi caminhoneiro? Caminhoneiro, caminhão. Até há 10 anos atrás, depois parei. E sente falta dessa época de hospital ou era um ambiente... Não, do hospital eu acho falta. Era estressante? Eu gosto de conviver assim. Era estressante na época ou não? Era um ambiente calmo, tranquilo? Razoável, né?
Razoável. Mas também tinha seus Sempre gostei do então. hospital. Tá, joia. Meus tios eram enfermeiros, minha mãe era enfermeira da Beneficência. A gente foi uma vida modesta, né? E estamos aqui. Enquanto Deus quiser a gente, eu aqui, tô aqui, né? Fazer o quê? Vamos lutando com a vida, né? Não, mas vai longe ainda, o senhor tá muito bem. Me surpreendeu. Se eu puxar minha mãe morreu com 95. Minha mãe. O senhor tá com uma disposição muito grande. Eu não imaginei que eu tivesse a chance. Esse mau equilíbrio, assim, mas tô bem, dirijo normal, viajo sozinho. E tô aqui. Isso aí. Vamos viver, né? Se eu for gato imortal, eu queria ver ele, mas não tem mais jeito, né? Quem sabe, né? A gente não sabe o que tem do outro lado lá um dia. Quem sabe a gente não... Um dia, se quiser, lá no mausoléu, a gente leva algum aqui que aí vai mostrar como é que tá lá. Eu tô à disposição. Eu vou lá com o senhor. Vai. Então, Até eu fui no funeral dele na época. O dia que precisasse de marca, vai lá. Como que foi o funeral dele? Ele, como diz o outro, ele... Normal. Teve muita gente? Até aquela época tinha o velório na casa de saúde, né? Ela tinha a casa de saúde e passava aquela rua Duque de Caxias. Do lado de cá era roupeiro, oficina e tinha o velório. Aquela época guardava no velório da casa de saúde. Ali. Tinha um túnel que passava por baixo do hospital, por baixo da rua e ia no velório. E os médicos dessa época? O senhor falou que o Dr. Margatti morou na casa de saúde. Morando dentro do hospital, vai ser chamado o tempo todo, né? Às vezes não tem como parar. O nome dele tá ali também. E tinha muito médico que morava no hospital nessa época? Não, só ele. Uhum. Só ele, porque estava sozinho, né? Só ele. Eu conheço outras histórias de médicos também que moraram dentro do serviço de saúde no qual trabalharam, e realmente era uma dedicação quase que 24 horas, porque tá dentro do hospital, acaba sendo chamado por algum motivo, né? Seu Hélio, muito obrigado Eu agradeço. pelo aceite do convite e poder vir aqui dar esse testemunho. Bem, sim. Eu vou com o senhor lá no mausoléu, se o senhor puder ir comigo, para nós mostrarmos e resgatar essa história. O senhor vai ver como está o estado lá. O relato, assim, está abandonado, né? Talvez até não tem mais ninguém, né, dele. É bom ter esse relato do senhor para até acender a memória, né, e a atenção daqueles que cuidam desse espaço para que resgatem, né, essa memória do Hospital Dr. Margatti, do Dr. Margatti e do hospital também. Tá? Certo. Muito obrigado. O senhor vai deixar uma mensagem aqui, ó, nessa câmera aqui, do que o senhor via da saúde na época e da saúde hoje. Porque o senhor está sendo tratado e viveu nos hospitais naquela época também. Qual as grandes diferenças que o senhor vê hoje em dia em relação ao atendimento de saúde? Humanização, tecnologia, o que o senhor vê de grande diferença? O que eu posso dizer é que até hoje, desde aquela época até hoje, eu fui sempre bem atendido. Em cirurgia, consultório, exame, eu fui bem atendido. Inclusive, que eu falei, eu caí aqui no Mário Gatti agora, eu estou sendo bem atendido, graças a Deus. Faço os exames certinho, tenho os médicos certinho, mas eu estou bem atendido. Que ele falou o prefeito, que o Dário, né, que a saúde agora está ampliada, está bem feita. Eu não tenho queixa, não. Eu estou bem atendido. Nós temos sempre que evoluir, melhorar, né? Olhar os pontos em que há uma certa dificuldade de atendimento e melhorar sempre. Esse é o objetivo, né? Tudo tem que... vai mudando de uma época para outra, da época do senhor lá, do INPS, das Santas Casas, né? E depois com a evolução do SUS, o SUS já de 88 para cá, várias décadas, né, de evolução, e nós temos que sempre... A medicina é uma área muito cara, né? Os exames que o senhor faz hoje gasto, né? São muito... a revolução aumenta o gasto. Dá gasto. Né? Então, quanto mais tecnológico um hospital, maior o gasto. Até isso a gente tem que evoluir pensando nisso também. Né? Certo. O bom uso da instituição, e a população muitas vezes fica vinculada. Passa numa consulta num dia que o pronto-socorro está muito cheio. Né? Hoje em dia, com dengue, então, muito atendimento, o pronto-socorro está muito cheio.
É fato isso. Eu me trato aqui e me trato no Ouro Verde também. Eu faço o controle do sangue agora por causa da trombose que eu tive, lá no Ouro Verde. Eu faço cada 2 meses, eu vou fazer controle. Tiro o sangue para ver o sangue, né, que não pode nem afinar, nem engrossar, né? Para não dar mais, né? E, quer dizer, então eu sou tratado aqui e no Ouro Verde. E estou bem atendido. E bem né? Atendido. É que às vezes a população só vê, fui numa consulta de pronto-socorro, que é o mais comum. Cheio, demorou, né? A rede é muito mais que isso, né? Eu vejo, às vezes eu passo na televisão, a pessoa reclama que está demorando, que não tem médico, que não sei o quê. Eu não falo nada, eu não vou comprar a briga dos outros. Eu sei que eu, até hoje, fui bem atendido. É bom ver esse depoimento. Não é como diz, eu sou o melhor. Não, eu fui bem atendido. O senhor está sendo atendido igual a todo mundo. Todo mundo. Não tem... O SUS é equalitário, né? Graças a Deus. Todo mundo tem que ter o mesmo tipo de atendimento. Isso, tá bom. Que bom. Muito bom ouvir esse depoimento e saber que o senhor é amigo do Dr. Mário Gatti, mais novo, talvez até o protegido dele ali naquela época, né? Fui amigo dele. Hoje, tive convivência com ele. Hoje está sendo atendido por um legado que ele deixou de certa forma, né? Se foi homenageado, que eu falei porque ele fez a diferença. Para ele num dia, a pessoa Zé atende eu, acho que deve ser a alma do Mário Gatti, que ele gostava muito de mim, ele me ajuda. Sabia que eu fui pegar o senhor agora, eu falei assim, parece que eu estou indo pegar o Dr. Mário Gatti também junto. É a vida, né? Seu Hélio, muito obrigado. Obrigado. Parabéns pela história de vida e obrigado por ter trazido tudo isso para a gente aqui. Tudo bem. Vou cortar para essa câmera aqui. Pessoal, até o próximo podcast e nós continuaremos com esse trabalho de resgate da memória da formação do Hospital Mário Gatti, do Dr. Mário Gatti e também da formação da rede Mário Gatti, que, como eu já disse, hoje em dia conta com 2 hospitais municipais de grande porte, mais 4 UPAs e o SAMU. Então, do hospital pequeno ali que veio de uma biblioteca, nós temos hoje uma rede enorme de atendimento à população de Campinas e da região metropolitana. Obrigado, seu Hélio. Até a próxima. Tchau, tchau. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.